O nazismo é o paradigma do mal absoluto? Tenho certeza que sim. O filósofo alemão Gunther Anders comparou Auschwitz com Hiroshima e chegou à seguinte conclusão: é preciso um coração mais duro para conduzir uma criança a uma câmara de gás do que para jogar uma bomba em cima dela. Segundo ele, a bomba atômica representa uma ameaça à espécie humana, enquanto os campos de extermínio representam uma ameaça à alma humana. E nada é mais nítido de uma alma corrompida do que uma sociedade que permite que suas crianças e adolescentes sejam deliberadamente mortas por motivos meramente ideológicos. Vejamos o caso de Anne Frank, com certeza a mais conhecida de todas as vítimas do Holocausto nazista. Ela nasceu na Alemanha, mas seus pais se mudaram para a Holanda em 1934, logo depois de Hitler assumir o poder. A Holanda, desde o século XVI, possuía a reputação de uma terra de liberdade, e Anne amou viver lá. Ela escreveu no seu diário: "Gosto da Holanda, esperei sempre que um dia me servisse de pátria, a mim que já não tenho pátria." A sua infância na Holanda foi tranquila, como ela relembra. Era uma vida boa, se era, tanto os admiradores como os dedos das mãos, uns 20 amigos e conhecidos, a aluna favorita de quase todos os professores, mimada pelos pais, sempre doces e guloseimas, dinheiro que precisava. Mas desde que os alemães invadiram a Holanda em 1940, a situação dos judeus estava cada vez mais perigosa. Não podiam ter negócios próprios, eram obrigados a usar a estrela de Davi e tinham que frequentar escolas separadas. Otto Frank sempre foi um homem previdente e preocupado com a família. Ele nunca teve ilusões sobre o caráter maléfico do nazismo e começou a transformar uma parte do edifício onde ficava sua empresa num esconderijo. A família se mudou repentinamente para o anexo secreto no dia 6 de junho de 1942, um dia depois de Margot, a irmã mais velha de Anne, ter recebido uma convocação para se dirigir a um campo de trabalho alemão. Algum tempo depois, outra família e um dentista amigo foram abrigados no local. A família só teve condições de sobreviver escondida por causa da ajuda dos funcionários e colegas de Otto Frank. O serviço de inteligência alemão descobriu o abrigo na manhã de 4 de agosto de 1944. Todos os ocupantes foram presos e enviados para Auschwitz. No final de 1944, quando os nazistas decidiram esvaziar Auschwitz, Anne e a irmã foram enviadas para o campo alemão de Bergen-Belsen. Lá, as duas morreram em fevereiro de 1945, provavelmente por causa de uma epidemia de tifo. Das 8 pessoas que estavam escondidas no abrigo, apenas Otto Frank sobreviveu. As folhas soltas do diário de Anne foram recolhidas por Miep Guess, uma das colaboradoras da família, e depois entregues ao pai de Anne. O diário foi publicado pela primeira vez em 1947, tornando-se, a partir daí, um ícone cultural. Diferente dos outros relatos dos sobreviventes do Holocausto, cheios de dor e sofrimento, o diário de Anne Frank dá ênfase ao medo e ao desconforto de ficar isolada durante mais de 2 anos. Vou compartilhar com vocês 7 aspectos do que me chamou a atenção na leitura do diário. O primeiro aspecto é a capacidade de escrita de Anne. Ela escreve muito bem, demonstrando uma maturidade impressionante para uma adolescente. Esta opinião não é só minha, mas também a de Philip Roth, o famoso escritor norte-americano, que também ficou impressionado com o texto de Anne. Veja a profundidade literária desta frase. Se quiser conhecer bem uma pessoa, tem que brigar com ela. Só então pode avaliá-la. O segundo aspecto é a solidariedade com os sofrimentos dos outros. Anne escreveu: "Não posso fazer coisa nenhuma sem pensar naquela gente que partiu. Se rio despreocupadamente, me acho injusta por estar alegre.
A sua frase lembra muito a de Voltaire, quando o filósofo ficou consternado pela injustiça do caso Calá. Durante esse tempo não houve um só sorriso que me escapasse sem que eu me recriminasse como se tivesse cometido um crime. A consciência de Anne e Voltaire doía por desfrutar breves momentos de alegria em meio ao sofrimento dos outros. O terceiro aspecto é uma visão humanista. Anne acreditava na bondade humana, apesar de tudo o que ela estava vivendo. Ela disse: "É por milagre que eu ainda não renunciei a todas as minhas esperanças, na verdade tão absurdas e irrealizáveis. Mas eu agarro-me a elas, apesar de todos e de tudo, porque tenho fé no que há de bom no homem. Não me é possível construir a vida tomando como base a morte, a miséria e a confusão." Lembra muito uma frase de Camus, no livro A Peste: "Há nos homens mais coisas a admirar do que coisas a desprezar." O quarto aspecto é a erudição. Anne era uma menina estudiosa, gostava de mitologia e planejava viver em Paris e Londres para aprender novas línguas. Ela estudava muito. Ela escreveu: "Gosto de qualquer disciplina da escola, mas coloco história acima de todas." Para vocês terem uma ideia do quanto Anne era estudiosa, veja o que ela estudou no único dia. Hoje, traduzido do holandês para o inglês, um pedaço da última batalha de Nelson. Depois estudei a Guerra Nórdica, 1700-1721, Pedro o Grande, Carlos XII, Augusto o Forte, Stanislaus Septinski, Mazepa Brandemburgo, Pomerânia, Dinamarca, com todos os dados correspondentes. Depois li sobre o Brasil, o tabaco da Bahia, a abundância de café, 1,5 milhão de habitantes do Rio de Janeiro, Pernambuco, São Paulo, o Rio Amazonas. Mesmo vivendo em meio a uma catástrofe, Anne não fazia corpo mole e ainda mostrava o interesse sobre culturas distantes, como era o caso da do Brasil. O quinto aspecto é a maneira lúcida de avaliar a sua época. Ela demonstrou consciência de que vivia numa época louca e em circunstâncias loucas. Como na bela música de Kel Smith, Anne não se permitiu deixar que a maldade do mundo lhe parecesse normal. Ela percebeu no nazismo aquilo que Hannah Arendt denominou de banalidade do mal, ou seja, a inversão dos padrões éticos humanos. Ela escreveu: "O mundo está às avessas. Pessoas corretas e boas são enviadas para os campos de concentração, para as prisões e para as celas solitárias, enquanto a ralé governa sobre os velhos, os jovens, os ricos e os pobres." O sexto aspecto é a capacidade de revisar suas opiniões. Anne demonstra um grande talento em avaliar a personalidade e o comportamento das pessoas, inclusive de si mesma. Ela percebia que suas considerações sobre as pessoas refletiam mais o seu estado de espírito do que um diagnóstico exato. Por isso ela afirmou que "sou como um mergulhador debaixo de água, que vê tudo deformado." Apesar dos conflitos com as pessoas em sua volta, ela reconhecia quando o seu comportamento havia sido impetuoso e injusto. Ela tinha consciência de suas limitações e demonstrou um amadurecimento admirável no decorrer do seu relato. O sétimo aspecto é o desejo de fazer uma diferença. Ela disse: "Quero conquistar meu lugar no mundo e trabalhar para a humanidade." Sonhava em ser uma jornalista ou escritora. Ela escreveu: "Quero continuar a viver depois da minha morte. E por isso estou tão grata a Deus que me deu a possibilidade de desenvolver o meu espírito e de poder escrever para exprimir o que em mim vive." Anne teve um fim trágico, mas a sua voz ecoou por todo o mundo. Nas palavras do jornalista Ian Romain, o seu diário exala a voz de uma criança que incorpora toda a hediondez do fascismo mais do que qualquer evidência exposta nos julgamentos de Nuremberg. A revista Time a considerou como uma das 100 pessoas mais importantes do século XX.
Mas esse reconhecimento não apaga o fato de que a vida de uma criança foi subitamente retirada do meio de nós. Este vídeo foi publicado no Natal de 2021, uma data que relembra uma pessoa que, como Anne, também foi morta por motivos ideológicos. O mundo fica cada vez menor quando o inocente morre e a alma humana está de luto por causa de crianças mortas por motivos estúpidos. Como disse Dostoiévski em Os Irmãos Karamazov, a morte de uma criança dá vontade de devolver ao universo o meu bilhete de entrada. E eu espero que de alguma forma o universo peça desculpas pela morte de Anne Frank. Olá, se você gosta desse tipo de vídeo, você é uma pessoa diferenciada e inteligente. Então, venha fazer parte do clube, inscreva-se no canal. Eu sou o professor Eliezer e agradeço pela atenção.